Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na minha segunda live dessa semana e como eu falei pra vocês, eu resolvi trazer, por pedido de vocês, né, nas minhas enquetes, um tema, essa matéria, na verdade trazendo um conteúdo aqui sobre carreira, né, sobre vida profissional. E eu dou muita atenção às minhas caixinhas de perguntas, às minhas caixinhas também das enquetes, porque é de lá que eu trago conteúdos que realmente estão conectados àquilo que vocês também querem ouvir ou que precisam, né, para colocar em prática. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nossa live está baseada num livro, né, chamado Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do autor Roman Krishnarik. Eu até anotei o nome dele aqui para não errar. Então a gente vai fazer uma base exatamente, né, na leitura desse livro. E eu quero muito convidar vocês a participarem das minhas lives, fazerem parte um pouco aqui do meu... Olá pessoal! Oi Kelly querida! Renato, muito bem-vindos! Oi gente, muito legal ter vocês aqui. Hoje o papo vai ser bem interessante. Oi Roseni, lá do Rio Grande do Sul. Oh meu Deus, deve estar frio aí, hein Rô? Aqui tá friozinho aqui já na cidade, gente. E que bom que vocês vieram, porque eu achei muito interessante trazer alguns repertórios e trazer alguns conteúdos baseados em alguns livros, né? Então, às vezes a gente tá sem tempo de ler um livro, a gente não tá dando prioridade na parte de leitura. E aí, bora trazer um resuminho aqui para vocês, né? Daquilo que eu entendo como importante para trazer aqui nesses conteúdos, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando um pouco do pilar carreira nessa semana, né? E então, bora lá, gente. Manda esse aviãozinho aí do ladinho para outras pessoas, para que o Instagram notifique, né? Vou convidar algumas pessoas por aqui também para serem avisados. Se vocês também puderem fazer aí, eu agradeço a vocês, porque o nosso querido Instagram tá meio de mal, né? Esses dias eu fui olhar os stories, que às vezes está 70 pessoas visualizando. Gente, tem 5, 7, 8. Então, como a rede social não é nossa, né? A gente fica muito escravo de uma rede social quando ela não comunica, né? Então, a gente precisa da ajuda das pessoas que nos seguem, que honram o nosso trabalho, né? Como aqui, trazendo esse conteúdo. Eu não queria nem chamar de live, sabe por quê? Conteúdos como esse, eu costumo trazer conteúdos muito práticos, mas também que são baseados em estudos, de grande importância, eu vejo isso. Mas é como se fosse uma palestra, né? A pessoa não para pensar que naquele momento você está no seu conforto do celular e está assistindo uma palestra, né? A live também tem essa importância na nossa vida, né? De trazer conteúdos que valeriam sim numa palestra, né? Num ambiente fechado. E que bom que você está aqui e a gente pode compartilhar um pouquinho disso daqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, a gente tenta de todas as formas buscar a famosa satisfação profissional, não é verdade? Quem aqui, escreva aí pra mim, quão satisfeito hoje vocês estão com a sua vida profissional? Isso é bacana porque você vai trazer clareza, tá? No ambiente onde você está hoje, você se sente um profissional satisfeito? Me conta aí. Gente, não consigo tirar essas notificações da minha tela. Enfim, não sei como é que faz isso aqui. Mas bora lá. Escrevam aí pra mim qual é a satisfação profissional que vocês têm hoje. A grande maioria das pessoas, elas ligam, né? Vamos ver se é loucura minha aqui, mas vamos lá. Satisfação profissional com satisfação financeira. E aí a gente tá ligando... Deixa eu só tirar o som aqui, senão vai ficar me atrapalhando. Peraí, gente. Pronto. Então, a gente acaba fazendo uma conexão. Oi, Fê, tudo bem, Fê? Então, a gente faz uma conexão de satisfação profissional com satisfação financeira. E por que a gente faz isso, gente?
né? Então a gente, quando quer medir a nossa satisfação profissional, a gente quer o quão satisfeito eu me sinto na minha carreira, na minha maneira de servir. E aqui é uma satisfação financeira, é outra coisa, né? Oi, mãe! Então, assim, o que gera uma grande crise e um descontentamento gigante quando a gente quer fazer uma avaliação dessas duas áreas da nossa vida, né? O autor do livro Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, né, que é o Roman Krishnarik, ele mostra que a gente pode desenvolver um trabalho gratificante que nos traga realização e também um sentido de liberdade, né? Só que ele também explora as contradições que as pessoas enfrentam para ter em vez de ser, né? Então, ter dinheiro, status, mas não necessariamente fazem o que gostam, né? Não sei se vocês conhecem pessoas que elas têm dinheiro, elas têm status, mas elas não gostam e não são felizes no seu trabalho, né? Então, a gente está avaliando dois ambientes, duas áreas da nossa vida, né? Por isso que perdem um tempo precioso das suas vidas em manter as aparências, porque ele está mais conectado ao dinheiro, ao status, do que na realização profissional, né? Oi, Gabi! Meu marido também está aqui. Vamos lá. Então, quais são esses 5 status que podem tornar nosso trabalho mais significativo, com mais valor? Como é que nós podemos identificar? Quais são esses 5 aspectos que o autor trouxe no livro? O primeiro dele, ganhar dinheiro. O segundo, alcançar status. O terceiro, fazer a diferença. O quarto, seguir as nossas paixões. E 5, usar o nosso talento. Então, vamos ver aí, qual dessas motivações deveria ser a principal orientação na escolha profissional? Eu vou te falar que não dá para escolher uma, porque a nossa vida ela é sistêmica, nós somos seres sistêmicos e a gente se conecta com todos esses daqui. Muito dedicado. Minha filha escreveu muito dedicada. Me inspiro em você. Muito linda. Obrigada, amor. Existe um estudo, né, que mostra a pirâmide das necessidades humanas, né, de Marshall. E a gente tem necessidades fisiológicas, que é aquela que para atender as nossas necessidades, comida, água, respiração, sono, repouso, enfim. Essa é a nossa base. A segunda dessa pirâmide, ela traz a parte da segurança, que entra o trabalho, né, a liberdade, a segurança. Então tá aqui. Então a gente está falando dessa camada, que é a segunda mais importante das nossas necessidades como seres humanos, né, de vida. Então vamos falar dessa primeira parte que o livro nos indica, que é o ganhar dinheiro. Né? Então vamos lá. Que avaliação a gente pode fazer desse pilar que ele apresentou? Então o dinheiro, ele é combustível, né? Ele não é um sinônimo de felicidade, para alguns são, mas ele não é um sinônimo de felicidade, mas é através dele que a gente pode ter proporções de quê? De experiências e momentos felizes, não é verdade? Então quando a gente resolve sair de férias, a gente tem que investir. Então, o dinheiro ele passa a ser um combustível porque ele vai nos proporcionar momentos de felicidade, né? Então, dentro da psicologia positiva, que é a ciência que estuda a felicidade, inclusive eu estou fazendo minha certificação em psicologia positiva, quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ganhar. E isso é uma armadilha, porque a gente vive nessa armadilha, porque quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Então, se você busca uma carreira, uma profissão por causa do dinheiro, quer dizer, o seu maior motivador vai ser o dinheiro, você nunca chega ao nível de satisfação. Oi, Iso! Que linda! Obrigada por estar aqui também. Te amo, vou ter que sair. Beijo. Minha filha. Tchau, beijos. Iso, bem-vinda. Então, pensa aí, uma carreira que está baseada no dinheiro, você não vai alcançar um nível de satisfação, porque o ser humano precisa
ele vai estar sempre precisando de algo mais. Então, quanto mais eu ganho, mais eu vou querer ganhar. E com isso eu nunca vou atingir um nível de satisfação. Entende? Então, um dos principais motivos pelos quais você tem o seu emprego hoje, ou a maneira de como você trabalha, é por causa de um salário, é por causa de um dinheiro, é por causa disso. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Oi, Iso. Ah, tá linda. Tô com frio, aqui na minha cidade tá frio hoje. Oi, Sophie. Olha lá. Então, isso não há problemas em nós precisarmos, claro, do dinheiro, porque é ele que vai levar vai sustentar isso, né? Mas ele precisa ser o meu motivador, já que o meu nível de satisfação nunca vai ser alcançado, né? Então, essa pode ser a nossa motivação, mas precisa ser justo. É aquilo que eu preciso entender que é um ciclo vicioso, né? Então, a partir do momento em que a nossa renda é suficiente para cobrir as nossas necessidades básicas daquela pirâmide que eu falei para vocês de Marshall, novos aumentos, quer dizer, eu vou receber um aumento, eu vou receber mais um dinheiro, mas pouco acrescenta ao nível da minha satisfação, porque eu sempre vou querer mais, né? E à medida que nós enriquecemos, que acumulamos as posses, as nossas expectativas aumentam, a gente trabalha... voltei. Acho que eu voltei agora. Então, a gente pode estar procurando uma realização pessoal nos lugares errados, né? Em vez de ter, eu tô procurando. Em vez de ter, eu tô procurando. Em ter, em vez de ser. Porque eu tava falando e voltou agora o vídeo. Em acumular posses, em vez de construir relacionamentos, né? Mais relacionamentos mais empáticos, mais enriquecedores. Consegue entender que os nossos níveis de relacionamento sempre vão ser muito mais significativo do que algo que acaba, termina, começa de novo. Oi, a minha tia também entrou aqui, ó, a família em peso aqui, obrigada, gente. Então vamos lá, tem uma pesquisa no livro que demonstra, teve uma pergunta falando assim, o que proporciona maior satisfação no trabalho? E aí dentro desses elementos chaves que tinham ali, raramente o dinheiro aparecia no topo da lista. Olha que engraçado. Apesar de ele ser uma necessidade básica prioritária, né, pra gente, mas nessa pesquisa realizada pela Mercer, a remuneração básica ficou em 7º lugar dessa pesquisa. Entende? Então, quando a gente procura um trabalho que nos dá mais significado, que nos dá realização profissional, o dinheiro não vem em primeiro lugar para muitas dessas pessoas que foram pesquisadas, né? Então, o que realmente parece fazer a diferença nessa pesquisa apresentou é a qualidade dos nossos relacionamentos no nosso trabalho, né? Com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Então, aí entra, né, respeito, colega de trabalho, estão no topo da lista, né? Então, olha só, isso foi uma pesquisa mundial feita pela Mercer. Oi, Iris, minha linda, bem-vinda também aqui. Então, poucas pessoas claro, a gente não vai ignorar o dinheiro dentro da carreira, né? Mesmo porque é com ele que a gente paga as nossas contas, né? Nossos boletos, a gente busca a nossa satisfação também na área de lazer, em todas as áreas. Mas a verdadeira questão aqui é o peso que nós devemos atribuir a ele, né? Outro ponto, então geralmente ele vem em duas variedades, né? Então, nós esperamos reconhecimento, ainda que de forma inconsciente. O nosso cérebro, sabe quando você fala assim, eu fiz um trabalho tão bem feito, eu mereço um chocolate. Eu fiz uma coisa tão bem feita, eu mereço tal coisa. Então, esse merecimento natural do nosso cérebro também está nas nossas questões de trabalho. Então, a gente também busca o reconhecimento, ainda que inconsciente, né? Então, mas qual é a atenção que o autor dá? Se a gente está apegada a esse status, certo? Oi, Iris, linda, obrigada por você estar aqui também, viu? Então, a primeira variante do status. Status de um trabalho de prestígio. Sabe quando a gente vê
a gente olha assim, a gente admira um outro profissional, principalmente pessoas que estão na mídia, tipo diplomatas, sabe, produtor de TV, o apresentador de TV, atletas, escritores ser reconhecidos por o livro que ele fez, enfim. E esse desejo ardente dessa reputação e glória também está dentro de nós. Só que a gente começa o quê? Olhar para o outro e começa a menosprezar. E a gente começa a ver que o nosso trabalho não tem prestígio, ai, que o meu trabalho não tem significado. E esse status começa a baixar, porque eu começo a me comparar com o outro. E cada um tem uma história, cada um teve as suas pingas, né? Que a gente fala, a gente só vê as a minha internet que tá ruim, eu acho aqui, viu? Não, não quer voltar. Travou tudo. Voltei, gente. Acho que eu voltei. Vocês estão me vendo? Vamos ver. Vocês estão aí comigo? Só até do meu. Agora eu vou tentar de novo. Tirei do meu Wi-Fi. Vamos no G4 aqui mesmo. Vamos lá. Então deixa eu correr aqui para não perder o fio da meada. Dá para te ouvir, Lê? Beleza, vou embora então. Então a segunda variante aqui está baseado também na área de status, né? A nossa posição aos outros. Então o autor, ele cita um estudo da economia comportamental, um estudo da economia comportamental que demonstrou que se pudermos escolher entre eu ganhar US$ 50.000 por ano e todo mundo ganhar 25 mil ou US$ 100.000 no ano, quando todo mundo ganhar 20 mil, a maioria dessas pessoas nessa pesquisa, desse estudo de economia comportamental, optou pela primeira opção. Então, sempre ela ganhando mais que qualquer outras pessoas. Então, ele faz essa avaliação sobre o status quando a gente olha para o outro, ok? Deixa eu pôr aqui na outra internet para ver se melhora, para parar de... Agora, voltei. Então, dentro dessa que ele comenta no livro, também a gente acaba se preocupando muito com a nossa posição, né? Então, relativa, por exemplo, às hierarquias de profissão. Se todos os colegas estão alcançando outros níveis, por exemplo, numa empresa, e você continua numa posição de menos responsabilidade, você começa a se sentir um fracassado, você tem uma sensação de que o seu trabalho não vale nada. Então, ele coloca isso como foco de atenção, porque o status, claro, ele pode ser uma forma importante de melhorar a nossa autoestima, porque nos instiga a querer mais, instiga a gente, por exemplo, a buscar mais estudos, estar melhor para a área onde a gente quer ir, né? Mas o problema é que podemos facilmente sermos levados a buscar uma carreira considerada prestigiada, né? Mas na qual não faz conexão nenhuma com a nossa realização. Então não faz conexão nenhuma, por exemplo, com os meus talentos, a sua essência, né? O sentimento que a gente busca de verdade, lá no fundo, é sermos respeitados por aquilo que fazemos e pela forma de como fazemos. É o nosso servir, é o nosso entregar, né? E o outro pilar que ele trouxe aqui, o terceiro pilar, é fazer a diferença. Então, eu quero fazer a diferença. A gente escuta muito isso, né? É uma frase muito comum, principalmente
em universitários, quando eu faço atendimento de coach vocacional. Alessandra, eu quero uma carreira que eu possa fazer a diferença. E também costuma aparecer essa pergunta, essa afirmação, quando os profissionais estão ali em torno de 30 anos, porque eles estão buscando um propósito, eles estão buscando o que eles podem fazer de contribuição positiva, seja para as pessoas, seja para o planeta, enfim. Algo eles estão buscando ali. E quando a gente faz uma memória, um senso de propósito, a gente quer marcar uma memória da nossa história, e eu quero olhar lá para trás, olhar na minha velhice, olhar para trás e entender que eu deixei a minha marca. Esse é um registro. E esse é um dos pilares que o autor mostra que as pessoas se sentem muito mais realizadas profissionalmente quando eles atingem esse tipo de objetivo, né? Então a maioria das pessoas acabam concordando que dentro desse ambiente ele é muito satisfatório, mas como fazer isso, né? Como você faz a diferença hoje através do seu trabalho, né? Então, é o trabalhar, é o servir. E eu não vou entrar a fundo nesse assunto porque eu quero preparar uma masterclass exclusiva para falar sobre propósito, para falar sobre talento, porque é um conteúdo mais denso, muito bacana, mas que tomaria um pouco mais de tempo. Então, aqui na live, resolvi fazer uma live um pouco mais rápida para vocês aproveitarem. E esses dois temas eu quero fazer de forma bem aprofundada e diferenciada, tá bom? Então, a gente também pode pensar numa maneira, quando eu falo, como é que eu consigo tangibilizar a minha carreira e demonstrar que eu faço a diferença com a minha carreira? Eu gosto de sempre trazer um assunto, uma profissão que a gente olha e fala assim, a copeira, o faxineiro, o gari. Perceba a ausência deles. Quando a gente pensa assim, por que para uma copeira, né, que entrega, faz o café, que organiza a roupa, que tá, quando você chega aquele ambiente confortável, mas qual é a diferença? O que ela faz de diferença na nossa vida? Eu sempre falei muito com as copeiras na empresa onde eu trabalhava, eu falei, eu sinto falta quando vocês faltam aqui na empresa, porque o cheirinho do café, a sensação, a experiência de estarmos juntas, né? Então, todo mundo, toda profissão, toda carreira faz uma diferença. A gente só precisa entender como isso conecta com o meu propósito, como isso eu conecto com a minha essência, para que eu possa realmente me sentir satisfeita naquilo que eu faço e na forma de como eu faço, né? Então, esses são os impactos. E muitas pessoas também buscam essa realização, por exemplo, em trabalhos voluntários. Eu trabalho desde 1998 como voluntária, então esse senso de me sentir parte de um todo, eu comecei a buscar, não na carreira primeiramente, mas eu comecei a entender na minha vida profissional como voluntária, né? Então, dali eu comecei em fazer engajar isso dentro da minha área profissional, né? Então, a gente passa por essas sensações e quando eu não tenho consciência sobre isso, os pesos e as prioridades, eu começo a achar que o meu trabalho não tem sentido, eu me sinto muito insatisfeita com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso o autor chama atenção e dá foco também. E agora eu vou fazer de forma duplicada, já trazer o quarto e o quinto ponto, que é seguir as nossas paixões e usar os nossos talentos, né? Então, a sua profissão hoje, né, a sua forma de servir hoje, do seu trabalho, usufrui dos seus talentos? Hoje você identifica quais são os seus talentos e como você está tangibilizando eles, como é que vocês estão colocando eles em ação, como é que vocês estão potencializando eles. E eu quero trazer para vocês uma reflexão, que inclusive também traz aqui do livro. No período renascentista, todos conhecem o Leonardo da Vinci, né? Ele foi, na época, o maior generalista. E quando a gente fala de talento, a gente olha para talento e paixão. Eu trouxe o Leonardo da Vinci por quê? Ele não foi apenas pintor, ele também foi engenheiro, inventor, naturalista, filósofo e músico, né? Então ele tinha uma diversidade de talentos, e quando a gente tem diversidade de talentos,
nós também trazemos olha só, seguir paixões e talentos, né? Embora algumas pessoas juram que quando elas falam de talento, elas estão falando de hobby, e não é verdade. Hobby e talento são coisas diferentes. Eu vou preparar uma live para falar exatamente sobre isso. Oi, Wagner, bem-vindo. Então, assim, os talentos, é uma habilidade para fazer algo e não precisamos de manual. A gente expõe alguns motivos para tanta confusão, né? E insatisfação no nosso trabalho. Ele também traz os temas relacionados ao nosso passado, às nossas crenças, a nossa mentalidade. Então ele aborda um pouco disso no livro, né? E ele também propõe aí uma análise mais profunda das nossas motivações, o que realmente me motiva dentro da minha vida profissional, o que me leva a essa motivação, que sonhos são esses também que eu quero realizar, né? E por fim, não vou dar spoiler do livro, porque cada um que quiser ler, né? Então, ele vai um pouco para a área generalista, né? Então, a gente poder ter várias atividades ao mesmo tempo, mas também ser respeitoso no cumprimento disso, como Leonardo da Vinci, né? Ou um especialista com uma carreira só, que dá conta daquilo ali, que vai se sentir satisfeito com aquilo ali, e tudo bem, né? Então, hoje eu queria deixar aqui com vocês algumas perguntas, até para que vocês possam fazer uma avaliação sobre a sua realização profissional, baseado nesses cinco pilares que eu falei com vocês aqui sobre o livro. Então, a primeira seu nível de 0 a 10, qual nota você dá para o seu nível de satisfação pelo dinheiro que você recebe pelo seu trabalho hoje? Coloca aí, de 0 a 10. A segunda pergunta, status e reconhecimento. Diferenciado para exercer a sua profissão, de 0 a 10. Quanto você se sente bom e diferenciado para exercer a sua profissão? E na área de contribuição, qual é o nível de impacto que você exerce através da sua profissão? Qual é a diferença que você consegue gerar através do seu trabalho? Hoje, de 0 a 10, quanto você tem conquistado isso? Gente, então a live